Como um homem destruiu o vício sem lutar contra ele. A maioria das pessoas acredita que o problema do vício é falta de força de vontade, que algumas pessoas são fracas e outras fortes. Mas essa é a maior mentira já contada sobre o comportamento humano. O verdadeiro problema não é o desejo, não é o corpo, não é nem o vício em si. O problema é a identidade. Hoje você vai ouvir a história de um homem que perdeu tudo e não se libertou lutando. Se libertou parando de se definir como prisioneiro. Essa não é uma história sobre jogo. É uma história sobre qualquer hábito que te controla. Qualquer coisa que você diz que vai largar e volta. A queda. Antes do sol nascer, Takeshi já estava ajoelhado. O dojo ainda estava escuro. O telhado de palha pingava a água da chuva da madrugada. O cheiro do tatame velho misturava terra molhada, suor e tempo. Ele tremia. Não de frio, mas de vergonha. Takeshi tinha 24 anos. Filho de um comerciante respeitado em Kyoto, criado para carregar o nome da família com honra. E agora estava ali, quebrado. 5 anos antes, tudo começou como algo pequeno. Uma aposta aqui, outra ali. A sensação de controle. A ilusão de que, da próxima vez eu paro. Mas o jogo não pede permissão. Ele se instala. Primeiro levou o dinheiro, depois o sono, depois a confiança do pai, depois o respeito dos amigos. E por fim, levou algo muito mais profundo. A imagem que Takeshi tinha de si mesmo. O ciclo do auto-engano. Takeshi sabia que precisava parar. A mente sabia, mas o corpo parecia outra coisa. Toda manhã ele prometia. Hoje não. Toda noite ele quebrava a promessa. E a cada recaída, algo dentro dele morria um pouco mais. Não era só culpa, era identidade. Ele não dizia mais, eu jogo. Ele dizia, eu sou assim. E quando alguém acredita que é algo, não apenas que faz algo, a prisão se fecha. O mestre que não consola o mestre Juan tinha 70 anos, mãos marcadas, olhar que atravessava. Durante 3 dias, ele não disse uma palavra, apenas observou. No 4º dia, finalmente falou. Takeshi, por que você age como se ainda fosse escravo daquilo que diz querer abandonar? Takeshi levantou os olhos, confuso. Mestre, eu tento parar, mas meu corpo me trai. O mestre sorriu. Não com piedade, com desafio. Você mente para si mesmo. Cada vez que você pensa, sou um jogador tentando parar, você reafirma a identidade que deveria dissolver. Você se move como alguém acorrentado, mas as correntes já foram soltas. Você apenas insiste em carregá-las. A ideia que quebra o ego. Aquilo doeu mais do que qualquer humilhação, porque Takeshi percebeu algo assustador. Ele não estava lutando contra o vício. Ele estava protegendo a identidade do viciado. Se ele parasse de jogar, quem ele seria? O mestre então disse algo que parecia absurdo. Você não vai aprender a parar. Você vai aprender a agir como quem já parou. Não como alguém resistindo, mas como alguém que já atravessou. A prática do vazio. Nada de discursos motivacionais. Nada de promessas. A tarefa era simples e cruel. Varrer o pátio. 6 horas. Folha por folha. No começo, a mente gritava. Ansiedade, desejo, memórias. Cada vez que Takeshi se perdia, o mestre batia o bastão no chão. Presença. Sem lutar contra o pensamento. Sem segui-lo. Apenas voltar. E ali Takeshi começou a experimentar algo novo. Um espaço entre o impulso e a ação. O que a ciência confirma. O que Takeshi estava aprendendo não era místico, era neurobiológico. O vício desliga o córtex pré-frontal, a parte racional, ativa os gânglios basais, hábitos automáticos e hiperativa a amígdala. Medo, ansiedade, urgência. Quando você luta contra o impulso, você alimenta o sistema emocional. Mas quando você observa sem se identificar, o circuito perde força. A meditação, a presença, reduzem a atividade da DMN, a rede do eu. E quando o eu viciado enfraquece,
O vício perde o trono. O teste final. 3 semanas depois, o mestre anunciou: amanhã vamos ao distrito onde você jogava. O coração de Takeshi disparou. Mas algo havia mudado. Não era medo. Era vigilância calma. Eles entraram na casa de jogo. O cheiro, o som, as vozes. O impulso surgiu, mas dessa vez não encontrou dono. Quando lhe ofereceram jogar, Takeshi respondeu: eu já joguei essa partida até o fim. Hoje apenas observo. E saiu, sem heroísmo, sem luta. A verdade que liberta ali, ele entendeu. O vício não acabou porque o desejo sumiu. Acabou porque a identidade mudou. Ele não era alguém tentando parar. Era alguém que não jogava. Meses depois, Takeshi se tornou mestre. E repetia a mesma frase a todos: você não é fraco. Você apenas aprendeu a se definir errado. Conclusão, direto para quem assiste. Você que está ouvindo isso agora, não é escravo do hábito. É escravo da história que conta sobre si mesmo. Enquanto você diz: